Hoje eu quero te trazer algumas orientações, algumas informações para que você possa lidar, manejar, né, caso você vivencie um complexo de inferioridade. Nós sabemos, né, que o complexo de inferioridade é uma coisa muito comum na nossa sociedade. Nós viemos, né, de uma sociedade com um modelo muito autoritário, muito duro, com muita repressão, com muita violência. E acaba que muitas pessoas acabam ficando muito reprimidas nas suas habilidades, elas acabam sendo muito comparadas, muito associadas a coisas negativas e acabam desenvolvendo, né, um complexo de inferioridade ou até mesmo pessoas que têm uma tendência a se comparar muito, né? Literalmente se comparar é a melhor palavra. A se comparar muito, a estar sempre olhando para si com referência de outras pessoas, mas sempre se colocando para baixo. Mas antes, né, da gente dar esse próximo passo, né, que é conseguir seguir com essa explicação, eu gostaria já que você pudesse dar aqui se inscrever no canal e já começar a seguir o canal, que você possa deixar o seu like aqui no vídeo e que ao longo do vídeo que você faça o seu comentário para que você possa trazer o que você realmente teve de insight, ou se você tem algum aprendizado sobre esse tema que você quer compartilhar aqui, nos ensinar sobre isso, vai ser um prazer poder ter essa troca com você e para mim é muito importante realmente entender o feedback de vocês para que eu possa ir trazendo assuntos que são mais relevantes para vocês e também ir aprendendo com vocês, porque isso é muito importante. O que acontece, né? Um ponto já inicial para a gente poder ter uma conversa legal aqui é o seguinte: a gente precisa aprender a diferenciar o complexo de inferioridade da baixa autoestima. Porque existe uma diferença entre o complexo de inferioridade e a baixa autoestima. O complexo de inferioridade é quando a pessoa ela realmente se sente inferior em todos os aspectos da vida dela. Então ela não se sente boa em nada. Ela acha que ela não é boa nem na área profissional, nem na área de relacionamentos, nem em relação à parte física, nem à parte de habilidades sociais. Já a baixa autoestima é quando essa pessoa ela se sente, né, meio que incapaz ou até mesmo inferiorizada em uma área específica da vida. Então essa pessoa ela se sente vulnerável na parte de relacionamentos, ou na parte profissional, ou na parte de conexão com a família, ou com a questão da estética dela, do corpo, da parte física. Então, quando é uma área específica da vida, a gente entende que essa pessoa está vivenciando um processo de baixa autoestima. Quando isso está em vários setores da vida da pessoa, a gente já entende que ela está vivenciando um complexo de inferioridade. E como, né, esse vídeo ele faz parte dessa série, né, para a gente aprender a lidar com os nossos complexos, onde nas últimas duas aulas eu te dei uma visão mais geral da psicologia junguiana, de como ela encara essa questão dos complexos. Agora a gente vai aprofundar e entender um pouco melhor exatamente esse complexo específico, que é o complexo de inferioridade. O que acontece, né? Quando a gente começa a olhar para o complexo de inferioridade, a gente vai perceber que como essa pessoa ela acaba, né, sentindo que ela não acaba tendo uma percepção positiva sobre ela, né? Porque eu não quero dizer aqui que a pessoa ela é incapaz, né? Mas ela às vezes se sente incapaz, ela se sente muito pequena, ela se sente muito ahn, bloqueada naqueles setores da vida dela. E isso vai fazer com que essa pessoa ela desenvolva um certo mecanismo de fuga, de forma que ela ou se torne uma pessoa que se isola do mundo, ou ela se torna uma pessoa muito dependente das outras pessoas, ou ela pode se tornar uma pessoa, né, que vai expressar um certo comportamento de tentar se sentir superior. Através do quê? Através de se vangloriar. Então ela pode desenvolver o que a gente chama mais socialmente, né, de arrogância, de prepotência. Então quando a gente vê uma pessoa, né, que ela está expressando esse tipo de comportamento, esse comportamento ele é realmente uma forma de se defender desse sentimento de inferioridade. Então pode ser pelo isolamento, pela dependência ou pela arrogância e prepotência. Qualquer um desses três comportamentos, eles estão apontando para a gente que essa pessoa está vivenciando um sentimento de inferioridade muito profundo. Ela se sente incapaz em vários setores da vida dela. E para que a gente possa realmente lidar com isso de forma individual, de forma particular, já é de início, né, legal a gente entender que quando nós, né, estamos vivenciando a nossa experiência mental, a nossa experiência psíquica, nós temos a capacidade de imaginação.
E quando nós imaginamos os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas vontades, os nossos desejos, geralmente são coisas muito grandes, são coisas muito elevadas. E a gente, conforme vai imaginando isso, a gente também vai se imaginando, né, fazendo aquilo, a gente vai se imaginando realizando determinadas coisas. E toda essa imaginação que a gente tem faz a gente criar um eu ideal. Então a gente busca criar um eu perfeito. A gente tem uma visão de nós mesmos, de nós mesmas, que não corresponde com a realidade nossa real. A nossa visão que nós temos de nós mesmos, de nós mesmas, é que nós somos pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, pessoas legais, pessoas bacanas. E não necessariamente nós somos essa pessoa no trato com as outras pessoas e nos relacionamentos. Só que a gente não percebe, a gente não enxerga. Porque o que a gente enxerga sobre nós é o que a gente pensa sobre a gente. O que as pessoas enxergam de nós é o que nós fazemos, é o que nós agimos, é o como nós agimos nas relações. Então, entre aquilo que nós pensamos de nós e aquilo que nós fazemos nas relações, entre o nosso potencial, o nosso ideal, aquilo que a gente é capaz de desenvolver, de chegar, e aquilo que a gente é capaz de fazer com o que a gente sabe, existe uma distância. E é daí que começam muitos conflitos. Porque quando algumas pessoas vêm até nós dizendo, né, que nós estamos nos comportando de determinada maneira X, Y, Z, a gente acaba não tendo a facilidade de aceitar isso porque a gente se vê de uma outra forma. A gente não se vê daquele jeito que a pessoa está falando que a gente se comporta. Mas só que a pessoa ela realmente está trazendo o que a gente está expressando. E a gente está olhando para o que a gente acredita que a gente é. E isso que a gente acredita que a gente é, não é que seja uma farsa, não é que seja uma mentira, mas é ainda um potencial que a gente pode desenvolver. Mas como que a gente vai desenvolver se a gente se culpa, se a gente se castiga por ainda não estar lá quando a gente descobre que a gente está em uma outra patamar ainda de desenvolvimento? Então, quando uma pessoa chega e fala realmente como nós somos, ou quando nós temos a percepção, a consciência, fala: nossa, é assim que eu me comporto? Sério? É assim? Aí a gente tem uma tendência, né, meio cultural mesmo, já de se culpar, de se sentir mal, de sentir vergonha, sabe, de querer se isolar, de se maltratar, de ficar ruminando, de ficar, sabe, de se julgando e tal. E esse comportamento, ele acaba não ajudando a gente. Por quê? Porque entre o nosso eu atual e esse ideal que nós temos, que é esse potencial que todos nós podemos alcançar, existe um caminho. Esse caminho, ele é um caminho que a gente vai precisar de muita paciência, a gente vai precisar de muita compaixão com a gente mesmo, a gente vai precisar, sabe, de muita leveza e de muita responsabilidade para a gente refletir que vale a pena o quê? A gente ser firme com o caminho. Então, assim, quando a gente definir que a gente quer chegar naquilo que a gente realmente acredita e que a gente quer se tornar, a gente ser firme no caminho, a gente não mudar a direção do caminho. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa ser muito flexível com as situações que vão acontecer no meio do caminho. A gente precisa ser muito flexível com as nossas dificuldades que vão ocorrer no meio do caminho. E a gente também, é importante que a gente saiba que a gente vai cometer vários equívocos. A gente vai frustrar muitas pessoas às vezes vão se chatear com a gente, às vezes a gente vai até perder algumas relações no meio do caminho para acabar desenvolvendo essas habilidades, essas competências. Mas se a gente não tiver essa leveza e não é fácil, tá? Quando eu falo uma leveza, é uma leveza no sentido de a nossa intenção precisa ser diária de trazer uma leveza para o processo. Porque na prática, o processo ele é difícil, ele é doloroso, ele é desafiador. A gente se culpa, a gente se julga, a gente se maltrata, sabe? A gente se sente mal por sermos como somos nesse momento. E esse é o desafio. A gente tentando trazer leveza, tentando trazer uma compreensão com a gente de que assim, olha, eu não sabia que eu era dessa forma, que eu estava me comportando assim. Eu não sabia que eu estava nesse momento. Mas ok, eu vou me comprometer. Eu vou, sabe, começar a pesquisar e a ir atrás de entender como eu posso desenvolver melhor, por exemplo, a minha habilidade de comunicação. Como que eu posso desenvolver, por exemplo, a minha coordenação motora. Como que eu posso desenvolver, por exemplo, a minha habilidade de empatia. Como que eu posso desenvolver ao longo do tempo, sabe, a minha habilidade de ouvir ao invés de falar. E por aí vai. Então, assim, existe uma série de habilidades e de competências, porque eu não sei exatamente em qual momento que você se encontra e o que que você realmente está buscando. Então, eu não posso te dizer quais habilidades e competências você está vivenciando no seu complexo, né, atual de se sentir inferior. Porque cada pessoa se sente inferior em determinadas coisas específicas, não são iguais, mas o complexo ele tem a mesma característica.
Existe esse sentimento de culpa, existe essa dificuldade de enxergar, existe esse padrão de acabar se torturando, se martirizando ou negando isso. Existe essa fuga através da dependência, através do isolamento, através do sentimento de prepotência, de arrogância, do comportamento de arrogância, de prepotência. Então, veja, quando a gente consegue perceber, então, que essa ferida que está dentro da gente é porque está acontecendo um equívoco. Qual é o equívoco? O que eu acho que eu sou é o potencial que eu tenho de me tornar. Quem eu sou nesse momento é o que eu sei fazer, é o como eu sei agir. Entre o como eu sei agir e o que eu sou capaz de me tornar, existe um caminho, existe um trajeto, existe um processo. Você vai precisar de pessoas te orientando, você vai precisar de pessoas te ensinando, você vai precisar estudar livros, você vai precisar de feedback de amigos, sabe, te dizendo se você está melhorando, se você não está melhorando. Você vai precisar de toda uma rede de apoio, sabe, para que você consiga ir trilhando esse caminho. E esse caminho, ele não é um caminho que vai acontecer de uma hora para outra, ele não é um caminho rápido, ele é um caminho lento, mas progressivo. Se você conseguir acolher a si mesmo, a si mesma e aceitar que você não é uma pessoa ruim, você não é uma pessoa má, você na verdade só não sabe fazer de um jeito diferente. E o como fazer você vai aprender se você começar a aceitar que você precisa aprender e que você pode aprender porque você tem potencial de ir além. Você tem potencial de ser diferente, você tem potencial e capacidade para fazer de uma maneira diferente. E com isso, você vai começar a buscar compreender como que eu vou quebrar as crenças limitantes que estão relacionadas com isso. Como que eu vou quebrar os padrões de comportamento do que eu devo parar de fazer? Como que eu vou criar novos comportamentos que eu devo colocar, né, para que eu realmente mude? Como que eu vou instalar novas crenças e novos padrões de pensamento? Como que eu vou acolher esse sentimento na prática, sabe? Como que eu vou aprender a me perdoar dos erros que eu cometi no passado, que agora eu tô aqui me martirizando? Você vê que tem uma série de aprendizados que você precisa buscar alguém que possa te ajudar. Você precisa buscar alguém que realmente tenha um conhecimento sobre isso, que possa te orientar o como você vai trilhar esse caminho, sabe? Qual que é o passo a passo que você vai fazer para que você consiga ir lidando com isso. E ao ir lidando com isso e se aceitando, você vai perceber que você vai parar com os comportamentos de fuga, você vai perceber que você começa a ficar mais leve e que assim, como eu disse, é um caminho, é uma jornada, ele não é de uma hora para outra, mas você pode resolver isso. Então, acredite no seu potencial, não se culpe, não se maltrate, pegue mais leve com você, seja mais flexível com você, mas também não deixe isso jogado no canto, sabe, fingindo que isso não está acontecendo, porque senão isso só vai crescer cada vez mais e só vai te prejudicar nas suas relações, nas suas conexões, no seu trabalho, na sua família, em todos os lugares que você passar e conviver. Porque se você não tiver com isso muito bem trabalhado, você sempre vai estar fugindo, evitando, criando atrito nas conexões e nas relações que você vivencia, ok? Então, deixa aqui embaixo, sabe, o seu comentário. Diz o que você achou desse vídeo, né? Diz se ele te ajudou de alguma forma, como ele te ajudou, né? Se você tem algum tipo de aprendizado já sobre isso que você quer trazer aqui, compartilhar com a gente, para ensinar a gente, ensinar os irmãos também e as irmãs que estão aqui, vai ser um prazer, né? E caso, né, você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal e também deixe o seu like aqui no vídeo, porque é muito importante para o YouTube. E amanhã a gente se encontra então para mais um vídeo para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão dos complexos, de como que a gente lida com esses conflitos internos e todos nós em algum momento nos deparamos com eles, porque são coisas que os seres humanos precisam trabalhar para aprimorar as nossas qualidades e as nossas potencialidades, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.